Olá, muito bom dia para você. O NA1 está no ar. Seja muito bem-vindo. Imagens agora do Recife na sua tela. Poucas nuvens, olha, mas pode chover fraco. Ao longo do dia, 28 graus na capital pernambucana. O NA1, você sabe, é feito pela nossa equipe junto com você. Participe pelos nossos canais de comunicação e faz o NA1 com a sua cara, do seu jeito. 32148500 é o número do nosso WhatsApp. Espero o seu comentário, reclamação, sugestão, um projeto bem legal aí da sua comunidade. Esse espaço é todo seu. Veja agora alguns dos assuntos dessa edição. Hoje o NA1 começa a exibir uma série de reportagens sobre os jovens que vão votar pela primeira vez nas eleições deste ano. Vamos saber como eles estão se preparando para decidir na urna o futuro do país. Outro assunto é mercado de trabalho. Vamos falar da profissão do chaveiro. Quem nunca precisou de um? Ali, na hora da emergência, você vai ver como esse profissional teve que se reinventar com as inovações da tecnologia. Você tira a dúvida também sobre direito trabalhista. O que pode ser considerado abuso no ambiente de trabalho e como denunciar? Um advogado fala ao vivo e você manda sua pergunta pelo 32148500. As informações de um mutirão com 500 oportunidades de emprego e orientação profissional para pessoas com deficiência. Perdeu documentos pessoais e cartões? Saiba o que fazer para evitar golpes. E ainda, como funciona a legalização da paternidade ou maternidade socioafetiva. Um laço construído com afeto, mesmo sem existir vínculo biológico ou adoção formal. E depois de vencer o Festival de Cinema de Gramado como melhor longa-metragem, Nosso Segredo chega às salas de cinema de todo o país nesta semana. Antes da estreia nacional, o filme teve pré-estreia especial aqui no Recife. E tem muito mais para você. Seguimos juntos até 13h. Agora são 11h48. Quem nunca esqueceu a chave dentro de casa, quebrou a fechadura ou precisou de uma cópia urgente? O trabalho do chaveiro salva muita gente nessas emergências do dia a dia, né? Mas essa profissão também precisou se reinventar com o avanço da tecnologia. Eles agora lidam com fechaduras eletrônicas, controles e sistemas de segurança. Em muitos casos, o ofício diário atravessou gerações. Uma profissão que só é lembrada em situações de emergência. Eu sou muito esquecido, né? Quem me conhece sabe. Eu acabei esquecendo a chave e tive que, para não arrombar a casa, tive que procurar um chaveiro. Perdi a chave e tinha que tirar, né? Tinha que fazer outra. Como é que eu entrei em casa? Perdi muito, eu ando até com cordão. Tu vai rir tanto agora aqui, ó, pra aqui, ó. Ó, pra não perder. Pra não perder mais. Pra não perder mais, perdi muito. Por trás de cada chave feita, existe um ofício que passa de geração em geração. Rafaela é chaveira há mais de 20 anos. Ela aprendeu o trabalho com o pai, que também era chaveiro. E essa história começou lá atrás, quando ela ainda era bem pequenininha. Eu cresci dentro do ambiente de trabalho do meu pai, porque naquela época a gente era de condição humilde, então a gente morava no mesmo local de trabalho. Então eu fui crescendo, engateando ali, auxiliando meu pai, pegando uma chave e outra, e fui gravando as referências das chaves. E aos 7 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer, mas oficialmente mesmo, assim que deu certo, aos 8 anos. Foi quando eu fiz a primeira chave que ele descobriu, né? Porque eu fazia escondida, que ele não deixava. Rafaela faz de tudo um pouco na área. Cria cópias de chaves, abre portas de carros, conserta fechaduras. De toda essa experiência nasceu a ideia de repassar o conhecimento a outras pessoas, principalmente mulheres. Uma das coisas que me deixa muito feliz é quando eu vejo outra mulher trabalhando nesse mesmo ambiente. E em outras atividades também, que teoricamente é mais masculina, né? Mas tem um grande leque de necessidade aqui na nossa região, de mulheres, não só homens, mas mulheres também trabalhando nesse ofício. E muitas têm me procurado para ajudar, né? Fazer um curso. Gleice e o marido Ricardo também trabalham como chaveiros. Eles estão há 12 anos na profissão e tudo começou de uma forma um tiquinho inusitada. Eu precisei do serviço de um chaveiro há 12 anos atrás. E a gente saiu procurando por aqui, eu e meu esposo. Foi num domingo, já no finalzinho da tarde. E só tinha um chaveiro lá no Janga. Só que a gente não conseguiu falar com ele. E nisso a gente foi buscar um lá em Olinda. Aí ele veio e conseguiu resolver o problema da gente.
Aí o meu esposo fez assim, rapaz, vamos tentar ver como é que trabalha como chaveiro, pelo menos fazer cópia de chave, e eu disse, vamos. A experiência despertou uma ideia que acabou virando negócio e hoje é a principal fonte de renda da família. A renda 100% da gente vem da chave. E como é que vocês se sentem, assim, podendo trabalhar com isso, Gleice? E podendo ser a renda também de vocês, né? Eu me sinto bem porque eu posso ficar em casa, né, assim, entre aspas, com meus filhos a maior parte do tempo, porque a maior parte do serviço é aqui, é cópias. Tem serviços externos também, mas é coisa rápida. Quem nunca passou pelo perrengue de perder uma chave, precisar fazer uma cópia, quebrar a fechadura ou até ficar trancado do lado de fora? Nessas situações, o chaveiro ou a chaveira entram em ação. Mas hoje, esses profissionais precisam acompanhar a tecnologia para instalar, configurar e fazer manutenção em dispositivos cada vez mais sofisticados. Da chave feita à mão, às fechaduras eletrônicas e às chaves codificadas de carros, a profissão acompanhou as mudanças e necessidades do dia a dia. A gente foi se adaptando às eletrônicas e hoje em dia está fazendo instalação da fechadura eletrônica. E também chaves codificadas, né? Mas essas coisas tecnológicas é por quê? Porque a demanda aumentou? Isso. A procura tá grande, né? Porque os carros novos hoje em dia é tudo eletrônico e a chave codificada a gente correu atrás para se adaptar mais ainda. Mas apesar de tantos equipamentos tecnológicos, os serviços mais procurados continuam sendo os tradicionais. É a abertura de porta, residência, que a maioria dos clientes esquece chave em trabalho, alguns perdem, viajam, esquece chave. Aí a gente vai fazer a abertura de porta e também abertura de carro, né? Que fecham muito o carro com a chave dentro. E o que Rafaela, Gleice e Ricardo têm em comum é o sentimento de gratidão por continuar fazendo um trabalho que, além de abrir portas, também abriu caminhos. Me sinto assim, empoderada, né? Porque é uma profissão que realmente, vamos botar assim, 80% é homem. E eu acho que ser um espelho para outra mulher, ingressar nesse ramo, é algo que me deixa feliz, gratificante de ter chegado aonde eu cheguei. E que eu quero mesmo é que no futuro eu possa ver muitas e muitas e muitas mulheres trabalhando, não só como chaveira, mas como motorista de carro, de ônibus, em várias outras atividades, profissões que eu acho que nós somos capazes, independente de qualquer coisa, nós somos capazes de fazer o que a gente quiser. Vamos seguir então com as vagas de emprego disponíveis hoje na Casa do Trabalhador. Já abrimos aqui a nossa tela para você visualizar junto comigo as primeiras 50 vagas para auxiliar de limpeza. É para atuar no Cabo de Santo Agostinho. Se você tiver o ensino médio completo, 6 meses de experiência na função, já pode se candidatar a uma das oportunidades. O salário para essas vagas foi informado, é de R$ 1.632,45. Lá no site do SEDEP tem outras informações para você. Tem vagas também para você que trabalha como ajudante de carga e descarga de mercadoria. É para trabalhar em Paulista, são 20 vagas. Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. Você já pode se candidatar também a uma dessas vagas. O salário é de R$ 1.621. Tem outras oportunidades também para você que está procurando vagas aí no mercado, quer se recolocar, de repente, também nesse mercado, está procurando emprego, você quer servente de obras para trabalhar em Paudalho, tá? Tem 5 vagas por lá. Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, você já pode se candidatar também a uma dessas oportunidades. O salário para essas vagas não foi informado. Tem outras oportunidades também para você que é motofretista. São 10 vagas de emprego para trabalhar na capital pernambucana. Ensino fundamental completo já é o suficiente, tá? Não é preciso ter experiência. O salário de R$ 1.621. Faz o seguinte, vai lá no site cedep.pe.gov.br que tem outros detalhes sobre essas e outras vagas para você. E quem está procurando emprego também deve ficar atento aos concursos públicos e seleções simplificadas com inscrições abertas em Pernambuco. São pelo menos 600 vagas. As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e também superior. Há vagas no Grande Recife, no Agreste e no Sertão, com salários que podem chegar a R$ 15 mil. Entre os destaques
estão seleções em prefeituras, na Secretaria Estadual de Educação e também na Universidade Federal de Pernambuco. No G1, você confere onde estão essas vagas, os prazos de inscrição e os editais de cada seleção. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E mais 500 oportunidades de emprego foram anunciadas para pessoas com deficiência nas casas do trabalhador do Estado. Ivan Duarte tem as informações ao vivo para a gente. Essas vagas, Ivan, são para quais áreas, hein? Conta para a gente, por favor. Bom dia para você. Oi, Maris. Bom dia a você também. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no jornal. São áreas variadas, como construção civil, serviço de vigilância, atendimento, limpeza. São 500 vagas, como você pontuou, divididas aí nas 5 casas do trabalhador do estado de Pernambuco, para pessoas com deficiência. Hoje é aqui na Casa do Trabalhador do Recife, aqui na Rua da Aurora. Eu cheguei aqui mais cedo, fui conversar com algumas pessoas e encontrei aqui o Eric, que veio em busca de uma dessas oportunidades, vai bater um papo com a gente agora ao vivo aqui no NE1. Ele já está aqui identificado com o colar de uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista, né, Eric? E eu queria saber o seguinte, lhe desejar um bom dia primeiramente, mas também entender em busca de qual vaga que você veio. Para qualquer uma, sabe? O que importa mesmo é eu trabalhar, sabe? É conseguir um emprego, sabe? Para se manter, né? Dar conta das suas coisas. Isso. Tipo, crescer assim e ter uma experiência profissional, sabe? Legal. Você estava me contando aqui, mas conta para quem acompanha a gente também, quantos anos você tem, em quanto tempo você completou? Eu tenho 18 anos, eu fiz dia 15 de abril, sabe? E... é isso, né? É isso. Tá em busca de oportunidade. Parabéns. Completou 18, quer trabalhar, ganhar seu dinheiro. Tá certo. Obrigado, viu, Eric? Deixa eu falar agora também aqui com o George Antero. Ele é assessor estratégico de trabalho e qualificação aqui do governo do estado. George, obrigado aqui pela sua presença, para entender quais documentos quem for concorrer a essas vagas precisa levar para poder, então, ter acesso a essas oportunidades. Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Maristela. A gente pede que sempre traga um documento com foto, tá, para participar dessa seleção. E como é um dia D específico para pessoas com deficiência, que traga um laudo que comprove essa deficiência para que a gente possa inserir no nosso cadastro e que eles possam participar das vagas que estão disponíveis e participar dessa seleção aqui conosco. É por demanda espontânea ou tem que fazer alguma inscrição? Por demanda espontânea, tá? Você chegando aqui na Casa do Trabalhador, você será recebido, será atendido e provavelmente direcionado para uma vaga, tá? A gente faz um primeiro cadastro inicial para que entenda qual é o perfil profissional que o candidato busca, para que aí sim ele seja direcionado para uma vaga em alguma das empresas que estão conosco hoje aqui. Legal, estava vendo aqui que são vagas em construção civil, limpeza, vigilância, linha de produção, atendente de lanchonete, atendente de loja, farmácia, auxiliar administrativo, enfim. O que eu quero saber é, o candidato, ele pode escolher em qual dessas áreas ele quer trabalhar ou é um direcionamento feito pela Casa do Trabalhador? É um direcionamento que é feito, Ivan, através do perfil do candidato. Então, quando o candidato ele chega aqui, ele conta quais são as experiências profissionais dele, se teve, se não teve ainda, qual é a aptidão, né, o que é que ele busca, e aí ele cadastra o seu currículo aqui, dentro do cadastro do Cine, e a partir disso, o sistema abre a vaga direcionada para o perfil profissional do candidato. Então, a partir disso, é que ele é direcionado para a seleção. Outra coisa que eu queria entender, o candidato já sai empregado da Casa do Trabalhador ou ele ganha ali uma carta de recomendação para ir nos dias seguintes tentar, junto à empresa, né, que aquela carta está direcionada, a vaga de emprego? Olha, ele já pode sair empregado, é uma possibilidade, tá? As empresas estão aqui conosco, né, fazem uma seleção dentro do nosso espaço, então se a empresa se interessar pelo candidato, achar que ele é apto para a vaga, ele já pode sair daqui, né, encaminhado para a contratação. Né? Então tem essa diferença. Também pode sair encaminhado para uma segunda entrevista e aí a empresa, ela que determina como vai ser esse fluxo. Mas isso pode acontecer, é uma possibilidade. Tá certo, George. Obrigado. Eu vou deixar para eu mesmo passar aqui as Casas do Trabalhador e as datas, para você não correr o risco de se confundir. Vê bem, Maristela. Então hoje a gente está na Casa do Trabalhador aqui do Recife. Amanhã, terça-feira, 25 de agosto, é a vez da Casa do Trabalhador de Serra Talhada. Na quarta-feira, dia 26, Casa do Trabalhador de Caruaru. Quinta-feira, dia 27,
em Garanhuns, e na sexta-feira, dia 28 de agosto, Casa do Trabalhador de Igaraçu, esse mutirão aí com vagas de emprego para pessoas com deficiência. Lembrando e reforçando que é um mutirão para essa semana, Maristela, mas a Casa do Trabalhador permanece aberta e com vagas diariamente, semanalmente, em outros dias também, para quem estiver à procura de uma vaga de emprego. Vou devolver com você aí no estúdio, ressaltando inclusive que aqui na frente, Everaldo, olha só, no início aqui da Casa do Trabalhador, hoje tem uma ação especial também, que são empreendedores, pessoas com deficiência, que trouxeram seus produtos para cá, para expor, para vender também, enquanto as pessoas que procuram as vagas vêm para cá em busca dessas oportunidades. Maristela, devolvo com você aí no estúdio, daqui a pouquinho nós falamos mais. Perfeito, Ivan. Boa sorte, então, a todos aí que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, várias atividades aí na Casa do Trabalhador. E ontem, os moradores de Casa Caiada, em Olinda, viram uma grande movimentação pela luta dos direitos das pessoas com deficiência. Houve uma caminhada que marca a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A nossa equipe esteve na concentração. É a primeira vez que o evento acontece depois de uma nova lei municipal transformar a marcha em ação oficial do calendário de Olinda. A partir de agora, a mobilização passa a ser realizada todos os anos durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. A Praça do Quartel, na orla de Casa Caiada, se tornou palco da Marcha da Inclusão. O local foi escolhido para dar visibilidade à luta das pessoas com deficiência. Como eu sou mãe atípica, aí para tudo que a gente faz com o Miguel é tudo maravilhoso. Ele participa de tudo e ele fica muito feliz com essas atividades. E você, Miguel, o que é que você está achando daqui? Eu estou achando maravilhoso esse evento, muito inclusão, muita gente bonita, eu fico muito feliz, entendeu? Foi realizada a emissão do CIPTEA municipal, o cadastro para o Vem Livre Acesso e a solicitação do cartão de estacionamento para pessoas com deficiência. Às vezes a gente não tem tempo de ir, então quando eles fazem essa ação é ótimo. Eu não perco, né? Eu já vim fazer a minha carteirinha também aqui do meu filho. Segundo a organizadora do evento, a expectativa é que a mobilização ajude a ampliar a consciência da sociedade e do poder público sobre a importância de garantir acessibilidade, inclusão e os direitos das pessoas com deficiência. Inclusão não é um favor, inclusão é um direito. E é isso que a gente está pleiteando, a gente está entregando um documento para a prefeitura, para a prefeita, com propostas de reivindicações sobre esses serviços, sobre esses direitos que as pessoas precisam ter garantidos. Você viu aí na reportagem que a organizadora da marcha preparou um documento com pedidos de mais inclusão, que a cidade esteja adaptada para a pessoa com deficiência. A prefeitura informou que apoiou a marcha, mas que ainda não recebeu o documento e que vem ampliando as ações de inclusão e acessibilidade na cidade. No G1 Pernambuco tem uma reportagem mostrando que o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública e pediu 2 milhões de reais de multa contra a rede de farmácias Drogasil, porque, de acordo com a denúncia, funcionários das farmácias não podiam trabalhar sentados. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, você pode ver no G1 Pernambuco em quais bairros da região metropolitana essa prática ocorria, segundo a denúncia. A Drogasil informou ao G1 que ainda não foi citada e que, assim que isso ocorrer, vai prestar os esclarecimentos nos autos do processo. Agora, essa denúncia acende um alerta. Se no seu trabalho, patrão, gerente, impõe alguma coisa que você acha que está errado, o que fazer? A quem procurar? Tiffany Barbosa vai trazer as respostas para a gente. Oi, Tiffany, boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. E a gente, inclusive, estava conversando aqui que isso é bastante recorrente, bastante comum. Aqui ao meu lado está a Gabriela Araújo, que é membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Pernambuco e vai nos trazer todas as orientações sobre esse assunto. Doutora, nesse caso, né, de se manter um funcionário ali por muito tempo em pé, isso pode ser considerado uma prática abusiva? Boa tarde para a senhora.
Boa tarde, Tiffany. Boa tarde, Maristela, e a todos que nos acompanham. Sobre essa situação, que é realmente bastante comum, cada caso deve ser analisado de forma individual. O que determina a legislação trabalhista, que é a norma regulamentadora número 17, é que as profissões laborais que possam ser alternadas entre as posições em pé e sentado deve ser feito isso, e o posto de trabalho deve ser adaptado para que a pessoa possa fazer essa alternância. E nos casos em que a empresa realmente determine que os empregados exerçam essa atividade em pé, porque esse tipo de atividade só pode ser exercido em pé, dentro da própria empresa deve haver um espaço fora do posto de trabalho onde os empregados devem se descansar para recompor a saúde ergonômica e também as necessidades fisiológicas. E para aquele trabalhador que é impedido de ir ao banheiro ou que também tem ali metas que considera inatingíveis, isso também pode ser considerado uma prática abusiva ou até um assédio? A depender do caso, analisado de forma individualmente, sim. Inclusive, esse tipo de situação pode até gerar rescisão indireta. Então, o que acontece é que a norma regulamentadora número 17 do Ministério do Trabalho determina que os empregados, eles possam sair do seu posto de trabalho a qualquer momento para a realização das suas necessidades fisiológicas. Eles não podem ser impedidos desse tipo de necessidade. Doutora, e como que é essa rescisão indireta? Nos casos em que o trabalhador esteja passando por essa situação, o que é que ele também pode fazer para reunir provas ali de forma discreta? A rescisão indireta é quando o empregado ele vai reunir ali todas as provas, vai procurar um advogado especialista e entrar com uma reclamação trabalhista para pedir a demissão sem justa causa. O que é isso? O empregado, ele que está passando por essa situação e constrangimentos também, ele vai procurar esse advogado e vai dar entrada numa ação para pedir a demissão como se fosse demitido sem justa causa, recebendo todos aqueles benefícios, inclusive tendo o direito até receber danos morais, a depender da situação. Doutora, rapidamente, a gente tem aqui perguntas de quem está acompanhando a gente, dos nossos telespectadores, e eu vou falar rapidamente para a senhora 2 casos que me chamaram bastante atenção. A Betânia diz que ela trabalha numa residência e ela foi contratada como cuidadora. Só que quando ela chega no local, ela precisa fazer outras funções, como, por exemplo, comida, limpar xixi e fezes, de animais e também arrumar a casa. E uma outra pessoa que preferiu não se identificar diz que a esposa dele sofre do chefe alguns gritos, que ele também tem comportamentos abusivos, chegando até, inclusive, a bater na própria mesa num momento de excesso de raiva. O que é que essas pessoas podem fazer para resolver essa situação e, claro, sem ser prejudicado, porque a gente sabe que tem muita gente que tem medo de perder o emprego, né? Exatamente, Tiffany. Então, para esses casos, é recomendado que o empregado, ele constitua provas discretamente, ele grave as conversas que ele está tendo com o seu superior, com outro colega de trabalho que está lhe causando constrangimento. Importante também manter os registros das mensagens de WhatsApp, as normas da empresa, as orientações da empresa, e-mails, todos esses formas aí são válidos como meio de prova. Então, o ideal é sempre realmente analisar esse caso de forma individual e procurar um advogado de confiança. E depois que ele reunir todas as provas, procura um advogado, vem um pouquinho mais para cá só, doutora, e aí ele pode entrar com uma ação, procurar o sindicato, procurar o Ministério Público do Trabalho? Exatamente. O empregado também pode reunir essas provas e até fazer, inclusive, uma denúncia anônima no Ministério Público do Trabalho e também procurar o sindicato para pedir uma orientação. Doutora, muito obrigada por todas as suas orientações. Maristela, eu volto com você no estúdio. Obrigada pelas informações, Tiffany. Agradeço também a entrevistada pelas orientações tão importantes para o trabalhador. E olha, perder documentos ou cartões de crédito é uma dor de cabeça, né? Ninguém quer que isso aconteça. Mas se acontecer, você sabe o que fazer? Assunto para Diogo Franco, até porque tem muito golpista esperando só uma oportunidade, né, Diogo? Boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, é preciso ter muito cuidado, minha amiga. Olha só, a gente está aqui e fala ao vivo da Delegacia de Boa Viagem. Por quê? É muito comum ainda as pessoas chegarem, encontrarem um documento na rua e trazer aqui para a delegacia, como também para os Correios, né? E aí a gente convidou
o delegado Mário Melo, delegado de polícia. Bem-vindo ao NE1. Boa tarde para o senhor. Já estou vendo aqui que tem algumas identidades, tem carteira profissional. Ainda é muito comum as pessoas terem uma referência de uma delegacia de polícia para entregar documento, né? Isso. Boa tarde aos telespectadores do NE1. Perfeito. Muitas pessoas encontram documentos, carteiras e ainda têm por hábito entregar nas delegacias. Então, a gente tem aqui alguns documentos. O que é que a gente faz, né, quando a gente recepciona esses documentos? A gente tenta entrar em contato com a pessoa. Então, por isso que é muito importante o registro do boletim de ocorrência. Perfeito. Registro de boletim de ocorrência. Então, já é uma primeira providência quando perde um documento. Explica para a gente qual é o passo a passo, então, delegado. Isso. A partir do momento que se percebeu que perdeu o documento ou o cartão, é muito importante registrar de imediato o boletim de ocorrência. Lembrando que esse boletim de ocorrência pode ser registrado em qualquer delegacia, então não precisa ser necessariamente a delegacia de onde a pessoa reside, e também tem a comodidade de registrar online, né, pelo delegacia interativa. Então já faz o registro do boletim de ocorrência, coloca muitas informações ali, como número de telefone, e-mail, para que a delegacia que fizer essa recepção poder entrar em contato e fazer essa devolução. Pois é. Até no site, se a gente colocar no Google lá, né, SDS, já aparece delegacia virtual, delegacia interativa, né? Clica lá e já consegue fazer o preenchimento lá e informar, né, o documento que foi perdido. Isso, perfeito. É bem simples, né? Se você não souber o link, coloca lá no Google, delegacia interativa, SDS. Então vai lhe linkar para o sistema. É bem auto-intuitivo, é bem fácil, né? E a natureza é extravio, tá? Então, extravio de documento, coloca lá todas as informações e, mais uma vez, né, o quanto tiver de informações para a gente poder localizar e fazer essa entrega, melhor. Perfeito. Quando perde um cartão de crédito, por exemplo, qual a medida correta? É bloquear ele primeiro ou já registrar um boletim de ocorrência? A gente aconselha primeiro bloquear com o banco, né? Porque o nosso sistema ele não é interligado. Então, não é com o registro do boletim de ocorrência que, subsequentemente, o cartão vai ser bloqueado. Então, já tenta se precaver quanto a isso, de fazer logo o bloqueio, principalmente aqueles que têm o cartão de crédito por aproximação, né? Porque muitas pessoas podem achar os cartões e fazer compras de maneira fraudulenta. Então, já bloqueia e, logo após, registra o boletim de ocorrência, porque é mais fácil a gente fazer essa devolução. Pois é. Fazer o boletim de ocorrência previne também outra dor de cabeça. A gente vê aí que tem muita gente usufruindo dos documentos para poder aplicar golpes, né? E quais são os documentos mais comuns para isso acontecer? Isso, o documento mais comum é a RG, né? A CNH também. Então, a gente até estava conversando aqui, né, que a gente prendeu um golpista que falsificou a CNH e fez a locação de um veículo e deu destino a esses veículos. É muito importante a gente deixar registrado que o boletim de ocorrência ele não substitui a apresentação da CNH. Tá? Então, a pessoa com o boletim de ocorrência deve ir ao DETRAN para fazer os trâmites necessários para a retirada da segunda via. Para poder identificar se um documento foi localizado na delegacia, como é que faz? No boletim de ocorrência, a gente tem um boletim de ocorrência de extravio, e a partir do momento que a gente encontra, a gente faz um boletim de ocorrência também de recuperação. Então, vai em qualquer delegacia, porque a gente consulta no sistema do Infopol e a gente pode ver esse protocolo. Tá, já então. Delegado Mário Melo, muito obrigado pela entrevista do senhor. Deixa eu dar o site aqui da SDS, porque eu acho que é importante para as pessoas que perderam o documento fazer o preenchimento. É sds.pe.gov.br, é isso, né? Isso. Tá, João, muito obrigado pela entrevista. Maristela, eu volto contigo no estúdio. Obrigada, Diogo, pelas informações. A seguir, o NE1 inicia uma série de reportagens sobre os jovens que vão votar pela primeira vez este ano. Hoje você vai ver como eles se mobilizam para ganhar força e lutar pelo que querem. O NE1 volta já, agora 12h14. NE1 de volta e o movimento Pró Criança pede ajuda. A instituição está arrecadando bolsas, calçados e acessórios para fazer um bazar, além de rifas e bingos. Todo o dinheiro vai ajudar a seguir com esse trabalho de mais de 30 anos, que faz tanta diferença na vida de crianças pernambucanas. A gente trabalha, a gente sobrevive e mantém esta obra com sua doação. Há 33 anos, nós existimos porque você estende as mãos e abre o coração. Sim, através da doação de livros, outros produtos que você tem em casa, aquela roupa, aquele sapato, aquela bijuteria que você ainda usaria,
marque bem isso. Você pode fazer a doação aqui para o nosso bazar, que acontece 2 vezes ao mês aqui na nossa unidade dos Coelhos e também em outros lugares, outros bazares, que também nós vamos estender com as doações que nós recebermos. Será muito bem-vinda e vai traduzir em serviços para as nossas crianças do balé, do judô, do canto coral, do letramento. São as linguagens que nós oferecemos nas nossas 3 unidades do nosso Movimento Pro Criança. Você se lembra em quem você votou pela primeira vez? O N1 começa hoje a exibir uma série de reportagens sobre os jovens novatos na eleição. Aqui em Pernambuco, de acordo com o TSE, são 96.037 pessoas com 16, 17 anos que podem viver um momento único, o primeiro voto. Na reportagem de hoje, vamos mostrar uma iniciativa de adolescentes convocando outros adolescentes a votar e a refletir sobre a importância de cada cidadão brasileiro mostrar a sua vontade na urna. Toda pintura começa numa parede em branco. Antes das cores, dos desenhos e das mensagens, existe apenas um espaço vazio esperando por uma escolha. A democracia também funciona assim. É feita das marcas que cada pessoa decide deixar pelo caminho. E quando o ano de eleição chega, muita gente tem o mesmo pensamento. Porque o meu voto importa. Para Daniel, essa pergunta veio cedo. E a resposta criou um jovem politizado. A gente cresce dentro da comunidade, vê outras crianças que cresceram junto com você e entram no mundo do crime, e acaba que a gente se revolta. E o mais interessante é quando a gente consegue organizar essa revolta, né? Eu acho que a coisa mais interessante em ser politizado é poder entender o que você vive e como é que você pode não só se ajudar, mas ajudar outras pessoas. Na Escola Estadual Aníbal Fernandes, em Santo Amaro, a discussão acontece em rodas de conversa. E uma das perguntas mais importantes é justamente a mais simples. Qual é o peso de um voto? Por que tu acha que o voto importa? Porque, para mim, a pessoa tem que confiar numa pessoa para votar. E qual é o desafio? É entender. Porque a política é uma coisa muito complexa, né? Para muitos jovens, o desafio não é apenas escolher um candidato. É entender como as decisões da política chegam ao dia a dia. Da escola ao transporte, da segurança às oportunidades que surgem pelo caminho. Antigamente, só os adultos votavam e assim. E eu acho que tem que ter mais oportunidade para os jovens também. Porque não é só os adultos que passam por certas situações, mas todo mundo, né? Porque a política está em todo canto. Qualquer escolha que a gente faz afeta a política, sabe? Coisa de escola, por onde a gente passa, o transporte público também, quando ele não está em uma boa situação, também tem a ver com política. E foi com essa ideia que os estudantes se reuniram para transformar as paredes do pátio da escola em uma mensagem coletiva. A ação divulga a campanha Se Liga 16. Criada em 1989, ela incentiva jovens a partir de 16 anos a tirar o título de eleitor e participar das escolhas do país. É importante para ter a sua própria opinião em relação à política e o próprio Brasil que eles querem viver. Onde é que você enxerga a política no seu dia a dia? Eu acho que tudo em relação ao meu dia a dia, a escola que eu estudo, os caminhos que eu pego. A campanha é organizada pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. É uma entidade que nasceu ali, né, na época da resistência à ditadura militar. E desde lá, é essa entidade que toca a vanguarda dos estudantes secundaristas no Brasil. Foi através da UBS que a gente conseguiu a lei do Grêmio Livre, que é uma lei que permite hoje com que estudantes secundaristas se organizem em todo o país, mas também o direito ao voto aos 16 anos com a campanha histórica que é o Se Liga 16, que agora ela é transformada em conscientizar a nossa juventude para as eleições e para tirar o título de eleitor. Para essa cientista política, os jovens precisam estar perto da política e vice-versa. Em ciência política a gente tem um conceito que é o conceito de eficácia, que ele tem duas esferas, interna e externa.
interna é justamente essa ideia de que o jovem ou o eleitor ele vai conhecer as regras do jogo político, ele vai saber como é que funciona. Isso vem por meio de educação política, né? Então ele tem que entender o papel do judiciário, legislativo, executivo para conseguir se sentir partícipe daquele sistema. E o externo é ligado à responsividade do sistema, ou seja, será que as demandas do cidadão é atendida? Ele tem a percepção de que o voto dele ou a ação dele vai efetivamente ser escutada e ser transformada? Uma geração conectada com quem os políticos, em geral, ainda precisam se conectar. As redes sociais, elas também ajudam no ponto de vista da informação, mas também existe um engessamento do outro lado, né? Os políticos também precisam estar atentos para as demandas dos jovens, preocupações como emprego, ele precisa se sentir ouvido, ele precisa sentir que o sistema, de certa forma, vai cooperar para melhorar e perceber um resultado efetivo das demandas deles, né? Em outubro, milhões de brasileiros vão às urnas para escolher presidente, governadores, senadores e deputados. Representantes que tomam decisões com impacto direto em áreas como educação, saúde, segurança e transporte. Mas para esses jovens, o sentido do voto parece caber em uma ideia mais simples, a de que é possível participar das escolhas que ajudam a definir o futuro. A gente vota num candidato que a gente se identifica com as nossas necessidades que podem melhorar. É quem nos representa. É uma ideia que o povo todo tem a maturidade de escolher uma pessoa responsável que vai representar elas. Ao fim da tarde, o muro já não é mais o mesmo. As cores apareceram, as mensagens também, e talvez essa seja uma boa imagem para entender o próprio voto. Uma escolha que parece pequena quando feita sozinha, mas que somada às escolhas de milhões de outras pessoas, ajuda a desenhar o país que todos vão encontrar pela frente. E na reportagem de amanhã, como os jovens percebem a importância, o peso do primeiro voto, quais dúvidas eles têm sobre o papel das pessoas que vão ser eleitas em outubro? Podem ser dúvidas suas também. E nós convidamos um especialista para responder e para detalhar ainda mais o papel dos jovens na democracia. É amanhã aqui no NE1, na série Política é Coisa Nossa. O período eleitoral produz muito material impresso. São bandeiras, cartazes, panfletos. E para onde vai todo esse material utilizado nas campanhas políticas, hein? Para evitar que o lixo seja descartado de forma incorreta e polua o meio ambiente, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco lançou um programa com orientações para uma eleição mais sustentável. Foi firmada uma parceria com associações de catadores de recicláveis de 26 cidades pernambucanas. Ivan Duarte tem os detalhes. Essa campanha que o TRE lança hoje é com um documento que contém, então, as diretrizes de conscientização para a gente ter eleições de 2026 mais sustentáveis, de maneira que o meio ambiente não seja tão agredido. Eu estou aqui ao lado de Suênia Costa, ela é chefe da assistência socioambiental do TRE de Pernambuco, para entender os detalhes, Suênia, do que esse documento traz como objetivo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ivan. Bom, esse documento ele prevê ações para que se promova a sustentabilidade durante o processo eleitoral. Ele é voltado tanto para servidor da Justiça Eleitoral, quanto para partidos, federações, candidatos, e ele prevê justamente essas ações para que se utilize durante esse processo eleitoral o mínimo de impressos possíveis, materiais mais sustentáveis, assim como também a economia dos recursos durante os trabalhos, né, as atividades que envolvem o pleito. Se a gente pensar do ponto de vista de conscientização, seria mesmo nesse sentido de usar o mínimo de material impresso possível e o que mais para fazer essa eleição ser mais sustentável? Priorizar meios digitais para as campanhas, optar por materiais que possam ser reciclados posteriormente, evitar o uso de materiais que não são possíveis à reciclagem, como os adesivos, né? E principalmente não dispensar esse material nas ruas, né, e poluir o meio ambiente.
Certo, eu queria entender também porque existem hoje algumas cooperativas de reciclagem que são associadas e recebem material de campanha, né? Isso pode ser feito durante a campanha, se o material ficou velho, e também depois, quando a campanha está para terminar. E como é que faz para ter acesso a essas cooperativas? Bom, o TRE atualmente tem um contrato com a Copagres, que é uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis. Então, o material que fica sob nossa responsabilidade, que são os apreendidos por propaganda irregular, nós daremos a destinação para essas entidades. Agora, os partidos e candidatos que desejem destinar o passivo, a sobra, né, da campanha, né, do material, o TRE disponibilizou uma lista de cooperativas e associações em todo o estado de Pernambuco, onde eles podem verificar quais são os tipos de materiais que essas entidades recebem e fazer a destinação no final da campanha. Para facilitar a vida das pessoas, a gente até deixou aqui na tela o site em que essas associações e cooperativas estão listadas, para caso alguém queira consultar. E tem também um convite para as cooperativas, caso queiram estar abertas a receber esses materiais, não é? Isso, a cooperativa ou a associação que tiver interesse em receber esse material, ele pode entrar em contato conosco, né, e informar seus contatos para que a gente possa incluir nessa lista. Tá bom, obrigado, Suene, pela participação com a gente. Inclusive, para esse último serviço, a gente tem aqui na tela também um número de telefone, você liga, faz aí esse acordo para poder participar, então, e receber esses materiais. Eu volto ao estúdio com você, Maristela. Vamos agora ver quais são os compromissos de campanha dos candidatos ao governo do estado para hoje. João Campos, do PSB, participa de inauguração de comitê de aliada política às 6h40 da noite no Poço da Panela, no Recife. Renan Alais, do Missão, participa de encontro com a militância às 2 da tarde em Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife. Professora Camila, da UP, participa de plenária, onde vai apresentar o partido às 6h30 da noite no bairro do Espinheiro, no Recife. Raquel Lira, do PSD, Ivan Moraes, do PSOL e Renan Alais, do Missão, não têm compromisso público de campanha hoje à tarde e à noite. Guilherme Fonseca, do PSTU, Vitor Assis, do PCO e professor Jeremias, do Banco do Democrata, não divulgaram a agenda de campanha para hoje. Pernambuco registrou um aumento expressivo nos casos de arboviroses em 2026. Bora acompanhar esses números agora aqui junto comigo, de janeiro a agosto. Nós já temos aqui um registro muito expressivo. Foram notificados 42.160 casos de dengue no estado. É um número 39,4% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando houve aí cerca de 30.244 notificações. A chikungunya também apresentou um crescimento. Você está vendo aí, foram 5.856 casos notificados este ano, um aumento de 20,4% em relação a 2025, que teve aproximadamente 4.863 registros no mesmo período. Já a Zika teve estabilidade, com pequena alta de 1,3%. Entre janeiro e agosto deste ano, foram notificados 1.077 casos, contra cerca de 1.063 no mesmo intervalo de 2025. Bom, os dados são da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. E como dengue, chikungunya e zika são doenças transmitidas pelo mesmo mosquito e têm sintomas muito parecidos, muita gente ainda tem dificuldade para identificar os sinais de cada uma dessas arboviroses. Bora conversar então com o Ivan Duarte, como é que a gente faz para diferenciar e principalmente, Ivan, qual é o momento de procurar ajuda médica, hein? Maristela, são doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, não é mesmo? E eu quero aproveitar que você detalhou muito bem aí os números para pedir o pessoal da nossa direção para colocar aí na tela uma arte com os sintomas que predominam em cada uma das arboviroses, assim fica mais fácil de você compreender com a gente aqui no NE1 também. Então, se for dengue, predominam febre alta e dores no corpo. Se for chikungunya, predominam febre também, dores intensas e inchaços nas articulações. Se for a zika, predominam coceira, manchas na pele e conjuntivite. Eu estou aqui
ao lado da doutora Milena Pinheiro, ela é médica infectologista, está com a gente hoje no NE1. Doutora, boa tarde, obrigado aqui pela sua presença. Eu citei aqui as dores, mas como é que a gente diferencia cada uma delas de situações que podem ocorrer no dia a dia? Exemplo, se for a zika, uma coceira alérgica, ou se for uma febre de uma virose, de um resfriado, a gente identificar que não é uma coisa mais simples e sim pode ser uma arbovirose. Boa tarde de novo. Boa tarde, Ivan. Bom, é importante, como você mesmo citou, a gente entender o momento epidemiológico que a gente está vivendo. Então, a gente sabe que a gente está com aumento de casos de dengue no estado. Então, toda febre associado a dor no corpo, dor muscular, dor articular, né, dor de cabeça, dor atrás dos olhos. É importante que a gente pense em dengue, né? É óbvio que as arboviroses, na maioria das vezes, elas não têm sintomas respiratórios. Então, geralmente, quando a gente está diante de um quadro febril, a gente tem que pensar, é um quadro mais associado a um vírus respiratório ou a um quadro associado à arbovirose, né? Quer seja dengue, zika, chikungunya. E aí elas se parecem entre si, as arboviroses, por isso que é importante a gente entender qual é das arboviroses a que está predominando no nosso estado naquele período. E aí a gente, com pequenos detalhes, né, como você mesmo falou, a gente vai tentando identificar. E, óbvio, existem também os exames laboratoriais que vão nos apoiar. Doutora, quantos dias do momento em que a pessoa começa a sentir a dor até procurar um médico? Bom, dor é algo muito individual, né? Então, quando a gente está diante de um caso suspeito de chikungunya, né, a dor pode ser realmente muito intensa, algumas vezes até incapacitante, principalmente se atingir algum extremo de idade, por exemplo, um idoso ou uma criança muito pequena. Então, logo nos primeiros dias, eles podem precisar, sim, de procurar emergência, né? Às vezes, quando a gente está diante de um quadro, né, suspeita ou confirmado de chikungunya, essa dor ela pode persistir por muito mais do que dias, né? Como na maioria das outras arboviroses. Então, também pode ser uma dor bem incapacitante e aí pode-se procurar o atendimento na emergência. Mas, de modo geral, né, você tem que entender se você está confortável para ficar em casa. Então, se você está conseguindo controlar a sua dor com analgésico, se você está conseguindo se hidratar bem, né, se aquela febre que deve estar associado a esse quadro, ela não perdurar mais do que 3 a 5 dias, então você pode ficar em casa se tudo isso tiver ok, estável. Se a pessoa suspeitar que é uma arbovirose, tem algum remédio que ela não deve tomar de jeito nenhum porque pode ter uma contraindicação? Bom, para dengue, né, muitas vezes é importante a gente evitar alguns tipos de anti-inflamatório, tá? Porque pode causar algum dano renal, né, num paciente que já pode estar desidratado pela dengue, ou pode causar, induzir, aumentar o risco de sangramento também. Então, assim, a automedicação ela pode ser feita, né, desde que o paciente esteja estável e você use, de modo geral, analgésicos, o paracetamol ou a dipirona. E ele vai precisar também saber qual é a situação dele, né? Porque se for uma arbovirose, que pode se manifestar da forma mais grave, como a gente ouve muito falar, né? Dengue grave e tal, ou de uma forma que também prejudica a pessoa, mas não é tão grave, que pode levar à morte como essa que eu falei primeiro. Então é importante saber, para saber qual medicamento vai usar, e por isso é importante, se você tiver sintomas parecidos com esses que eu falei aqui para você junto com a doutora Milena, procurar a ajuda de um especialista para fazer o tratamento certinho, né, doutora? Obrigado, viu? Contigo aí no estúdio, Maristela. Procurar um especialista, um médico, até para não ficar se automedicando, que pode ser um grande perigo também, né, Ivan? E o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva tem garantido direitos a filhos criados por quem exerce, na prática, o papel de pai ou mãe, mesmo sem um vínculo biológico. Bora conversar com Tiffany Barbosa sobre esse assunto. Ela está lá na sede da Defensoria Pública do Estado. Qual seria o primeiro passo para dar entrada nesse processo da maternidade ou da paternidade socioafetiva, hein, Tiffany? Oi, Maristela. Olha, primeiro que vai depender muito da situação, sabe? Se for um adolescente ou maior de idade, isso pode ser feito num cartório, mas se for uma criança, aí realmente precisa acionar a justiça. Aqui ao meu lado está o defensor público Pedro Freire e ele vai nos trazer mais orientações e informações sobre esse assunto. Boa tarde para o senhor. Não basta simplesmente ter a vontade, né? Quais são as situações e provas ali que podem demonstrar que, de fato, existe uma relação de pai, mãe e filho?
Boa tarde a todos. O reconhecimento de paternidade socioafetiva precisa ser demonstrado, por exemplo, documentos da escola, que mostra que aquele pai ou a mãe socioafetiva acompanha aquele filho na escola, uma declaração do plano de saúde que há essa dependência, o acompanhamento em posto de saúde, acompanhamento médico, realmente precisa demonstrar esse vínculo, essa filiação. Porque para haver o reconhecimento da maternidade ou da paternidade socioafetiva, seja num cartório, diretamente no cartório de registro civil, seja através da justiça, é preciso demonstrar a fama, que é o reconhecimento social, né? A comunidade tem que reconhecer aquele pai e aquele filho como realmente uma relação de pai e filho. E também precisa do tratamento, ou seja, precisa ter uma relação de cuidado, de zelo, e essa relação tem que ser duradoura, não é uma coisa imediata. E aí, qual é o primeiro passo para se tomar realmente providências para ter esse reconhecimento? Nos casos em que o adolescente, a pessoa maior de 12 anos de idade, esse reconhecimento pode ser feito direto no cartório de registro civil de pessoas naturais. Para haver esse reconhecimento, no caso de um adolescente, precisa da anuência do adolescente, a anuência dos pais biológicos, os pais biológicos precisam concordar expressamente e o pretenso pai ou a pretensa mãe também precisam se dirigir ao cartório, juntamente com os documentos de identificação, a certidão de nascimento do adolescente e essa documentação que demonstre esse vínculo socioafetivo. E aí, uma vez reconhecida, né, aquela filiação ali socioafetiva, quais são os direitos garantidos ao filho ou filha? Ele passa, por exemplo, a ter direito a receber a herança, passa também a ter direito do sobrenome, de pensão alimentícia, todos esses direitos? Sim, todos os direitos. A Constituição Federal assegura o princípio da igualdade entre os filhos. Não há distinção entre o filho, seja de origem biológica, seja de origem adotiva ou seja de origem afetiva. E dessa forma, o filho socioafetivo vai ter todos os direitos assegurados igual a um filho biológico. Tem o direito aos alimentos, o direito à sucessão, a herança deixada pelo pai ou pela mãe. Inclusive, também o pai socioafetivo, maior de idade, quando tiver mais velho, idoso, também tem direito a receber alimentos do filho socioafetivo. Doutor, e rapidamente, assim, é possível ter ali, né, na certidão de nascimento o pai e a mãe biológicos e também pai e mãe socioafetivos ao mesmo tempo? Como é que funciona essa multiparentalidade? Sim, há um entendimento jurisprudencial que o Brasil adota a multiparentalidade. No caso, diretamente no cartório de registro civil, só pode ter ou um pai ou uma mãe socioafetiva. Na forma administrativa existe essa vedação de ter os dois ao mesmo tempo, mas pela via extrajudicial, através de uma ação judicial, é possível sim que exista dois pais, um pai socioafetivo e um pai biológico, e duas mães, uma mãe socioafetiva e uma mãe biológica. A Defensoria Pública presta realmente todos esses serviços, né, para quem quiser mais informações. Muito obrigada, defensor, pela sua participação. Maristela, volto com você no estúdio. Obrigada pelas informações, Tiffany. A partir de 2027, empresas do Simples Nacional poderão escolher se pagam os novos impostos dentro da guia única do Simples ou de forma separada para gerar mais créditos tributários. A gente vai entender melhor com a ajuda de Diogo Franco, que está com um contador. O que muda, então, na prática para quem já é do Simples Nacional, hein, Diogo? Maristela, para responder essa pergunta, a gente convidou aqui Eric Pinto, que é contador e presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis aqui em Pernambuco. Bem-vindo ao NE1, boa tarde para o senhor. Explica para a gente primeiro, antes de tudo, quem é que precisa fazer essa escolha em setembro? Boa tarde, Diogo, boa tarde a todos. Existe uma grande mudança para o ano de 2026 com relação ao Simples Nacional. Todas as empresas do Simples Nacional têm que fazer duas opções agora em 2026, em setembro. Primeiro, se ele quer aderir ao regime do Simples Nacional ou se ele quer sair do regime do Simples Nacional. E dentro do regime do Simples Nacional, ele tem que escolher se quer recolher os novos tributos que vêm com a reforma tributária, que a gente vai começar a falar muito disso, do IBS e da CBS. Se ele quer aderir à CBS dentro do regime do Simples Nacional ou por fora no regime regular, recolhendo fora do regime e apurando fora do regime do Simples Nacional, a CBS.
Fala pra gente quais são as empresas, quem é que entra nesse Simples Nacional para a gente poder entender melhor? Tá. O Simples Nacional, ele vem desde 2007, tá? É a Lei Complementar 123 de 2006, que criou o regime do Simples Nacional, consolidando uma série de tributos, imposto de renda, contribuição social, a contribuição previdenciária patronal, que é o INSS das empresas, ISS, ICMS, todos esses tributos consolidados no Simples Nacional. Então, todas as empresas, com exceção de algumas atividades que a lei prevê que não podem escolher esse regime, estão aptas a adotar a escolha do Simples Nacional. E existe um limite de faturamento, Diogo. O limite é de 4 milhões e 800, porque é considerado empresa de pequeno porte até 4 milhões e 800. Tá? Então, existe um sublimite que a gente fala do ISS e do ICMS para Pernambuco de 3.600, mas para adotar o Simples Nacional, 4 milhões e 800. Esse costume acontecia sempre em janeiro, né, do ano corrente. Agora você escolhe em setembro para poder entrar em vigor em 2027. Essa escolha ela pode aumentar ou reduzir o valor dos impostos pagos pela empresa ou não? Diogo, veja. E essa é uma grande mudança, tá? Todo mundo, desde 2007, está acostumado a escolher a opção de entrar ou sair do Simples Nacional em janeiro. E isso acabou esse ano. Então, esse ano não é mais janeiro de 27. Se eu quiser entrar no Simples ou sair do Simples em 27, eu tenho que escolher agora em setembro. E, sim, isso impacta muito a questão do tributo. Tanto a escolha do CBS por fora do Simples ou por dentro do Simples Nacional, como a questão de optar pelo Simples Nacional. Depende muito da conta que eu estou fazendo, tá? O Simples, ele é um tributo que a gente chama em cima do faturamento, é um tributo cumulativo. Então, ele não tem débito e crédito. Então, é necessário que seja feita a conta para ver se para a minha empresa é mais econômico adotar o regime do Simples Nacional ou não. Para muitas empresas, principalmente para os pequenos negócios que atendem o pequeno varejo, o Simples é, de fato, um tributo muito vantajoso, um regime muito vantajoso, mas não é a realidade para todos os negócios. Muito obrigado pela entrevista do senhor. Maristela, eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Diogo. Seguimos agora com o movimento da Rua das Calçadas. Vem para cá comigo, nós já temos imagens ao vivo do nosso repórter cinematográfico Sam Costa, vendo aí a tranquilidade desse comecinho de tarde, agora meio-dia e 45, pouca movimentação, a gente vê uma movimentação maior de pessoas mesmo por aí, nem tanto de carros e motos como a gente está vendo, o motociclista passando ali pela frente da igreja, no passeio das pessoas, onde apenas os pedestres devem passar aí nessa área da praça, né? É proibida essa circulação como ele fez aí, pode colocar em risco a vida das pessoas, dos pedestres, tem alguns cavaletes ali, inclusive, e a gente acompanha essa movimentação das pessoas que aproveitam o comércio agora nesse comecinho de tarde, uma área comercial muito forte aqui da capital pernambucana. Agora, meio-dia e 45, e você vai dando uma olhadinha aí no movimento ao vivo. E 2 ônibus bateram há pouco no terminal Tancredo Neves, na zona sul do Recife. Foi uma batida leve, na lateral e sem feridos. Mas o barulho assustou os passageiros que estavam por ali. A gente está vendo essas imagens que foram registradas agora há pouco. Foi o cinegrafista Joab Marques que fez esse flagrante para a gente. Vamos agora com imagens ao vivo do terminal integrado Tancredo Neves, que é um terminal importante, né, aqui da Zona Sul. Parte das linhas que circulam dentro do TI Tancredo são do Ibura, um dos bairros mais populosos do Recife. Esse terminal também faz ligação com a linha sul do metrô do Recife. Neste momento a gente acompanha a movimentação, tem uma ambulância do SAMU por ali dentro do terminal e a gente acompanha as pessoas que estão aguardando aí o transporte nesse começo de tarde, né? Quase 1 da tarde, agora é meio-dia e 46 minutos. E uma mulher levou um susto ao ser engolida por uma cratera em Vitória de Santo Antão, na zona da Mata de Pernambuco. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o chão afunda e ela fica
presa no buraco. Você vai ver aí na sequência. Olha só, minha gente, ela caminhava pela rua São Sebastião, no bairro da Bela Vista, quando o asfalto simplesmente cedeu e uma cratera se abriu de repente. A mulher foi socorrida por um homem que estava com ela e por moradores aí da área. Esse caso está no G1 Pernambuco. E segundo a prefeitura, o afundamento aconteceu depois do rompimento de uma canaleta de esgoto que provocou infiltração no solo. Apesar do susto, não há informação de ferimentos graves, ainda bem, né? No G1 Pernambuco, você confere outros detalhes sobre o que causou o desabamento da via e as providências que vão ser tomadas a partir de agora. Seguimos pelo trânsito, 12h47. Quero te mostrar outros pontos da cidade. Já passeamos pela Rua das Calçadas. Agora a gente circula pela zona norte do Recife, pela Conselheiro Rosa e Silva, aí no bairro dos Aflitos, semáforo fechado. A gente vê essa longa fila de carros, motociclistas, ônibus, né? Essa fila que vai se formando por aí, uma movimentação intensa do trânsito agora neste horário. Seguimos pela Avenida Recife, no bairro de Areias. A gente também dá uma olhada no trânsito, na movimentação, agora à tarde. E agora a gente continua o nosso passeio pela Avenida 2 Rios, no Ibura. Quero te mostrar também como é que está o trânsito ao vivo, a movimentação. Quem sabe essa não é a sua rota. Agora, na hora do almoço, você já vai vendo aí a movimentação tranquila do trânsito, sem impedimentos para o motorista que está passando aí na região. Agora é hora de dar um giro pelo nosso futebol. É Sabrina Rocha que está chegando por aqui. Nosso momento, Maristela. Isso, com as informações do Globo Esporte, esse momento que a gente adora. Boa tarde. Muito boa tarde para todo mundo. Ó, temos festa tricolor, Maristela, no Globo Esporte, porque o Santa Cruz venceu o Caxias e está muito perto de garantir aquela vaga na segunda fase da Série C, gente. Mais de 13 mil torcedores foram à arena e tiveram uma noite inesquecível no sábado. O Santa Cruz venceu por 2-0, teve golaço do Matheus Vinícius e não foi só a torcida que foi a loucura não, Maristela, teve mais gente. Um jogador do Santa Cruz, o atacante Everaldo, ele foi pra galera. Olha essa imagem impressionante na arquibancada. Cantou junto com a torcida, ele que já declarou que é torcedor do Santa Cruz desde sempre, a vida inteira. Então a gente vai mostrar toda essa festa e vamos falar também do Náutico, né? Que empatou fora de casa com o São Bernardo. O time paulista saiu na frente, fez 1-0, mas o time foi lá, guerreiro, fez o gol de empate já no finzinho do jogo e trouxe esse pontinho para casa. E hoje, né, Maristela, temos jogo na Ilha do Retiro. Hoje é a vez da torcida do esporte, que vai enfrentar o América. O América é o vice-lanterna, está em penúltimo lugar. Aí a gente vai mostrar no Globo Esporte que, às vezes, essa posição do adversário não ajuda muito o Leãozinho, não, viu? Costuma ressuscitar cada um, mas hoje não. Mas a gente vai mostrar também os desfalques, porque o esporte tem alguns jogadores aí machucados que não vão poder entrar em campo. Há dúvida muito grande do Barleta. Agora é o seguinte... O esporte vencendo hoje pode ir lá para cima na classificação. Então é um jogo importantíssimo, a torcida deve comparecer, jogo 7h30 da noite, o Globo Esporte vai contar tudo para vocês e mais ainda. Um jogador no clássico, Bahia e Vitória, rolou um climão. Sabe aquela estilada clássica, Maristela, quando alguém não gosta de uma brincadeira e pega vai lá revidar? Sim. Então, teve no clássico Bavi, a gente vai contar em detalhes para vocês que história é essa. Pesou o clima, né, Sabrina? Pesou o clima demais, tá bom? Vamos acompanhar tudo, então. Obrigada, um beijo grande, até daqui a pouco, gente. Eu que agradeço, até já. E logo mais no Jornal Hoje, você vai ver a campanha nacional para encontrar desaparecidos no país. Roberto Kovalik. Olá, uma boa segunda-feira para você, uma boa semana. Daqui a pouco no Jornal Hoje, começa hoje uma campanha nacional para encontrar desaparecidos. Em mais de 300 pontos em todo o país vai ser coletado o DNA de familiares de pessoas desaparecidas para cruzar com as informações genéticas de pessoas que forem encontradas. Mais uma batida entre um ônibus e um caminhão numa estrada brasileira. Foi em Minas Gerais. O choque provocou um incêndio, houve mortos e há dezenas de pessoas feridas. Uma reportagem especial mostra o que mudou e o que não mudou na região de Juiz de Fora, devastada por temporais no começo do ano. O trauma dos moradores é um desafio permanente, mas muitos já estão conseguindo retomar a rotina. E o JH começa hoje a mostrar uma série sobre reformas estruturais e os desafios para a economia brasileira. Na primeira reportagem, como a informalidade atinge o sistema previdenciário. Espero você no Jornal Hoje. Até lá.
E depois de vencer o Festival de Cinema de Gramado como melhor longa-metragem, Nosso Segredo chega às salas de cinema de todo o país nesta semana. Antes da estreia nacional, o filme teve uma pré-estreia especial aqui no Recife. A obra da roteirista mineira Grace Passot mergulha nas dores, memórias e segredos de uma família negra em processo de reconstrução. A trilha sonora é assinada pelo músico pernambucano Amaro Freitas. A sessão estava cheia. Os 162 assentos do cinema estavam ocupados para acompanhar a história de uma família negra que tenta reconstruir a rotina depois de uma perda. Cada personagem lida com o luto de um jeito, mas é o segredo guardado pelo filho caçula que pode mudar a forma como todos enfrentam a dor, a memória e o passado. O Nosso Segredo, ele fala de temas que são muito comuns na vida das famílias brasileiras, né? É a história de uma família que mora em Belo Horizonte e eles acabam de perder um parente, o pai da família faleceu há pouco tempo. E aí o luto, como a gente sabe, ele é um processo, né? E eles estão vivendo aquele momento em que eles não sabem falar sobre isso, não sabem expressar a dor. Então ele é cheio de signos da minha cultura e também signos de brasilidade. Então a gente fala de afeto, família, a gente reflete sobre questões relacionadas ao histórico da negritude brasileira com signos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E a música tem um papel importante nessa narrativa. A trilha sonora é assinada pelo pianista pernambucano Amaro Freitas, um dos nomes brasileiros de maior projeção internacional no jazz contemporâneo. Nas composições, ele aproxima o jazz de elementos da música afro-brasileira. A trilha é bastante essa mistura que o Amaro faz, né? É jazz, também as referências, né, de músicas que vêm de muitos lugares, mas sobretudo é a música negra do Amaro que está ali. O filme Nosso Segredo chega aos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, 27 de agosto. Olha, eu acho importantíssimo a gente falar sobre o luto, a gente pensar sobre o que acontece com a gente enfrentar esse problema. E a coisa do racismo é importantíssima, porque nós vivemos hoje um momento no Brasil em que isso está como uma epidemia, né? Então é muito importante a gente ver um personagem feminino, negro, falando sobre isso, sobre essas dores do ser humano, que a gente, quando enfrenta e conhece, a gente se conhece e pode, com essa consciência, melhorar o mundo, até ter uma nova visão. E tem mais trânsito para você que está circulando. Nós já temos imagens aqui para você da Rua Real da Torre com a Rua José Osório, aí no bairro da Madalena. A gente vê essa movimentação do trânsito, os motoristas que estão seguindo o sentido túnel da Abolição. A gente vê um motorista ali na esquerda do seu vídeo, tentando dar ré ali, atrapalhando um pouco os outros motoristas. Agora sim, ele está tentando fazer a conversão ali, enquanto isso os outros motoristas vão desviando o sentido túnel e também a alça ali que dá acesso à Avenida Caxangá. O trânsito vai ficando um pouquinho complicado neste ponto. Agora, Agamenon Magalhães, na sua tela no Paissandu, a gente tem essa imagem ampliada do alto e a gente vê o trânsito bem intenso aí nessa região. Agora, 12h56, as pessoas que largaram do trabalho, seguindo para os compromissos da hora do almoço, a gente agradece a sua companhia por aqui. Seguimos agora pela Rua da Aurora, bem no cruzamento ali com a Avenida Conde da Boa Vista, uma movimentação bem tranquila, sem impedimentos para o motorista que está passando por aí, sem congestionamentos, trânsito livre agora, o semáforo aberto aí para os carros. A gente vê a movimentação dos pedestres aí e também do ciclista já atravessando aí a rua. E eu agradeço demais a sua companhia e participação no NA1 de hoje. Claro, você pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Imagens do Recife para você, uma ótima tarde. Fique agora com o Globo Esporte.